Lefe é suede ayaulela mema. Fiel é Deus. Amém? Hoje, meus queridos irmãos, como psicanalista holístico, infectologista espiritual, neurologista, teólogo, eu quero estar trazendo para vocês uma mensagem. É o que não devemos estar em pânico ou se sentindo desabrigado espiritualmente, porque tudo que está para acontecer e está acontecendo faz-se necessário segundo a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que haverá homens avarentos, amantes de si mesmo, isso faz necessário cumprir. Não é o domínio que seja luciferianizado, mas a imperatividade ela tem que acontecer. Existe em teoria conspiratória, sim, que faz necessária, como já disse, escarnecedores nos últimos tempos, sim, arrogante dos interesses, mas como diz, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E agora você vai entender esta atuação competitiva na face da terra, gerenciada por essa ação luciferiana, porque a sentença é: ao pó volte a terra como era antes. E desse mundo ninguém leva nada no físico. E todo comportamento que nós teremos todos nós que comparecer ao grande tribunal celestial dessa eternidade. Para aqueles que têm essa estabilidade, só os que têm Jesus. Amém? Bom, eu posso falar desse delírio da psicopatologia, que é a convicção errônea mantida por uma pessoa baseada em falsas conclusões tiradas dos dados da realidade exterior e que não se altera, mesmo diante de provas ou raciocínios em contrário. Já na área da psiquiatria, problema mental orgânico, eu posso dizer, revisível, cujos sintomas são esse declínio da vigilância, desorientação, eu posso dizer, específica, que tem temporalmente essa confusão dessas alucinações e são visuais, auditivas, e assim acontece, né? Que causa comuns destes sintomas. E as alucinações podem ser causadas por essas doenças subjacentes, eu posso dizer, uma das causas comuns que é essa embriaguez desse intelecto espiritual do físico, como são drogas físicas e drogas comportamental, mas hoje são esses terror psicológico. Como é isso? É a enxaqueca dessa dor de cabeça intensa e essa intensividade
eu posso dizer, variável, de muitas vezes, que são os sintomas que podem induzir as alucinações psicológicas nesse impacto da dor latejante, dessa dor de cabeça frequente, que talvez desta informação jornalística, a conclusão de delírio e alucinações são as mesmas coisas, que não se trata ou cuida e vira essa esquizofrenia desse estágio gravante área desses pacientes, psicologicamente falando, como acaba, às vezes, com o sintoma desse pânico, principalmente os objetivos do tratamento da doença, reduzir o número de crises, assim como suas intensidade e a recuperação mais rápida. Eu posso dizer duas formas principais para esse transtorno por meio da psicoterapia imediata. Pode ser com o remédio, que são as nossas orações determinadas para a nossa leitura bíblica, para esse conhecimento e comportamento e procedimento ético. Mas vamos falar de fé, que é uma base de conquista. Como é isso? De pessoas bem esclarecida, porque ela não é no momento em que queremos ou esperamos do nosso jeito, quando Deus vê que estamos preparados. Porque as bênçãos do Senhor são que enriquece, que não nos acrescenta dores. O que será o enriquecimento? Só no plano material, como eu falei? O enriquecimento é uma capacidade de estabilidade estrutural do emocional, não do acrescentar dor, como eu estou falando, do desespero, da ansiedade preocupativa, que seria a preocupação emergencial. E é por isso que Cristo diz que não andeis ansiosos, inquieto pelo que beberemos ou comeremos ou vestiremos, que é a solicitação de cuidar, emergencialmente, como nós ficamos vulneráveis quando nos desestabiliza, Mas Hebreus 11:6 diz, assim nos exortando nesse sentido: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam, porque o galardão é o resultado da conquista, não assim eu posso dizer, dentro da nossa ansiedade merecidas, e sim, elas são presenteadas por Deus em nossas vidas, que é essa confiança, como nele nós temos que ter. E diz o livro de Gálatas, o andar em espírito é saber esperar, confiar e não estar ansioso, conforme eu falei, sim, confiante. Por quê?
A fé é crer, confiar, esperar, buscar, aguardar. Não é esse desespero, já da ansiedade. Bom, por que diz isso? A carne cobiça contra o espírito contra a carne. E esse se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Por quê? Tem essa regra. Se sois guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei carnal, que são essas coisas fúteis, passageiras, dos interesses, talvez momentâneos. Sem essa estabilidade, como pode ter esse sentido. Por quê? O fruto do Espírito, ou seja, a condição da maturidade é o amor, que nos dá essa paz, esse gozo longânimo, é o prazer de aguardar com mansidão, que traz essa longanimidade da nossa temperança, que é a qualidade de quem é moderado, que se chama virtude, e não o ansioso, por causa da sua cobiça. Você está me entendendo? Conforme eu falei desses objetivos arrogantes humanos. Mas vamos ler Hebreus 11:1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. São as provas das coisas que se esperam. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam que vai acontecer. Primeiro, o firme fundamento é uma base sólida, que significa robustez duradoura, incontestável, forte e real. Por quê? Então vemos que esta pessoa que tem essa capacidade de aguardar e esperar, conforme já citei, sobre essa estabilidade positiva, não negativa, duvidosa, receiosa, e é uma grande estrutura que se mantém nesse psicológico, nesse intelectual do espiritual. A segunda, como a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é prova daquilo que se espera. Não se vê, mas se espera, é a confiança em que eu falei. Aguardar é o resultado positivo, não incognitivo. Seria como se você faz uma compra e aguarda a entrega. Não é como se você fizesse uma prova de um concurso público e fica aguardando o resultado, se passou ou não. Então é diferente essa estabilidade e a da ansiedade. Bom, Eclesiastes 11:1 nos diz que nós temos, presta atenção, quando fala, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Isso significa o que diz o Salmo 40, o versículo 1 e o versículo 4. Eu vou te especificar para você entender. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, porque bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança e não tem dúvida. Pois já os duvidosos, como diz Eclesiastes 11, 5 e 6, assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabeis as obras de Deus, que faz todas as coisas, é o que não tem essa estabilidade, que tem que pela manhã semear a sua semente e à tarde não retirar sua mão, porque não sabe qual prosperará, se aquela aí, se ambas,
igualmente serão boas. Mas eu posso, finalizando agora, que a fé significa, no idioma hebraico, o emunã, que são essa fidelidade de confiança, da lealdade, da estabilidade positiva, conforme eu exemplifiquei, né? E no grego e aramaico é o pertis, que significa sempre o dever de seguir em frente e não retroceder como muitos fazem pelo decepcionamento, essas decepções da ansiedade preocupativa, conforme eu falei, dos seus objetivos. Como que temos que entender que os nossos pensamentos, os nossos caminhos não são o de Deus. Então, é por isso que o temor do Senhor é saber esperar no Senhor e não ser duvidosos, que é o desapontamento dessa frustração ansiosa. Que Deus os abençoe e que você possa ter essa estabilidade intelectual para o seu emocional. É por isso que eu afirmo que Luffy é suede ayaulela mesma. Fiel é Deus. Aleluia. Ficam todos na paz.